Olá, galerinha do quinto ano, boa tarde a todos. Vamos iniciar esta videoaula da disciplina de História. Nosso livro vai abordar sobre as linguagens na história e essas linguagens fazendo ponte aos registros, como fontes históricas e aos registros que a gente pode obter para conhecer a história e o passado de um povo. As pessoas elas se expressam e se comunicam por meio de diferentes linguagens, como a escrita, a dança, a música, uma pintura. E o livro traz a pintura rupestre como uma dessas linguagens que nos transmitem informações, cenas do cotidiano dos povos antigos. Essas pinturas, as mais antigas, estão na África e na Europa. Contudo, há pinturas rupestres em outros locais do mundo, inclusive aqui no Brasil. Aí na sua tela tem a imagem da pintura rupestre no Parque Nacional da Serra da Capivara, lá no Piauí. A história da escrita. A escrita também, como todos nós sabemos, é uma linguagem que surgiu por volta de 5 a 6 mil anos atrás. Até então, antes dela ser inventada, o compartilhamento das informações se dava de forma oral, através da fala. Com o crescimento dos grupos, tornou-se necessário registrar essas informações para que mais indivíduos pudessem ter acesso a elas. Então, foi inventado a escrita. Um dos primeiros sistemas de escrita foi desenvolvido pelos sumérios. Os sumérios criaram a escrita cuneiforme. Os símbolos eram marcados em placas de argila. Muitas placas dessas resistiram ao tempo e são importantes fontes históricas para o estudo desses povos. Transformações na escrita, do pictograma ao cuneiforme. Os primeiros sistemas de escrita foram criados com base em pictogramas. O que são pictogramas? São desenhos de elementos ou seres. Na escrita sumérica, esses pictogramas foram sendo transformados progressivamente em sinais cuneiformes. A escrita egípcia. A escrita egípcia mais conhecida era composta de hieróglifos, isto é, figuras que representavam um objeto ou som. Mais tarde inventaram o papiro, um suporte feito de uma planta de mesmo nome e no qual passaram a fazer os registros. Pesquisadores conseguiram relacionar os hieróglifos egípcios às letras do nosso alfabeto. O desenvolvimento do alfabeto. O alfabeto que usamos hoje em dia passou por várias transformações até chegar à forma que ele tem atualmente. Há aproximadamente 3.200 anos atrás, um povo conhecido como fenícios desenvolveu um alfabeto, que cada letra correspondia a um som. O alfabeto fenício era formado apenas por consoantes. As vogais foram incluídas pelos gregos e romanos. Nosso alfabeto, usado para escrever a língua portuguesa e outras, é uma adaptação do latino. E aí nós podemos ver na tela algumas letras do alfabeto fenício, do grego e do alfabeto latino atual, que é o que nós utilizamos. Finalizando a aula de hoje, pegue o seu livro, faça a leitura das páginas, respondam as questões, observem que por estas explicações o conteúdo está muito tranquilo, mas se houver alguma dúvida, me chame lá no grupo do WhatsApp da nossa turma. Um beijo grande no seu coração, até breve. Fique em casa, lave suas mãos, se cuide e assim vamos vencer esta guerra contra esse vírus. Beijão! Os primeiros registros gráficos surgiram quando os seres humanos começaram a pintar as paredes das cavernas com imagens que representavam sua realidade. Embora a pintura rupestre esteja longe do que hoje chamamos de escrita, ela mostra que os grupos humanos sentiram a necessidade de registrar fatos, ideias e sentimentos.
Na periodização tradicional, a escrita é a marca que separa a pré-história da história. No início da escrita, uma das manifestações mais comuns era a pictografia. Nesse sistema, seres e objetos são representados por meio de desenhos figurativos. Com o tempo, os desenhos se tornaram mais abstratos e passaram a representar também ações e sentimentos. Acredita-se que a maioria dos registros escritos surgiu das relações sociais cotidianas ligadas, por exemplo, às práticas religiosas e às atividades comerciais. A escrita foi criada de forma independente em sociedades de várias partes do mundo, como na Mesopotâmia, no Egito e na China. Na cidade suméria de Uruk, foram encontrados os registros escritos mais antigos de que se tem notícia. A escrita cuneiforme é originária do sul da Mesopotâmia, no atual território do Iraque. Há indícios de que ela foi inventada pelos sumérios. Na escrita cuneiforme sumeriana, cada sinal era gravado na argila úmida com a ponta de um estilete de vime e, por isso, adquiria a forma de cunha. Essa escrita tinha cerca de 2.000 signos. Alguns representavam palavras e outros prefixos e radicais. Cerca de 1.000 anos depois, no Egito Antigo, surgiu a escrita hieroglífica. Os hieróglifos são desenhos que representam ideias ou sons. Naquele tempo, a escrita era domínio quase exclusivo de profissionais especializados, chamados escribas. Os caracteres cuneiformes dos sumérios e os hieróglifos egípcios estão entre os exemplos mais antigos de escrita ideográfica. Outro exemplo são os caracteres chineses. Os mais antigos registros conhecidos têm cerca de 3.500 anos. Mas já há descobertas indicando que as origens da escrita chinesa talvez sejam muito mais antigas. Inicialmente, a escrita chinesa representava apenas ideias e não sons. Com o tempo, os chineses introduziram sinais fonéticos na escrita para representar alguns sons da fala. Com base em escritas mais antigas, os fenícios aperfeiçoaram o sistema criando o alfabeto. 22 letras representavam os principais sons da língua desse povo, que habitava uma estreita faixa de terra situada entre o litoral do Mar Mediterrâneo e as montanhas do atual Líbano. O alfabeto foi criado para facilitar a atividade comercial fenícia, que se expandia por todo o Mar Mediterrâneo. Posteriormente, os gregos aperfeiçoaram o alfabeto fenício ao acrescentar as vogais. O alfabeto fenício foi a origem dos sistemas alfabéticos modernos, como o grego, o árabe, o hebreu e o latino. O alfabeto latino ou romano é o sistema de escrita que deu origem à língua portuguesa, entre várias outras.